tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quinta-feira, para juntos estarmos rezando, meditando o sagrado texto do Evangelho. Respire, Deus, e sinta a presença dele neste movimento litúrgico da tua respiração. Quando nós colocamos a nossa atenção neste movimento litúrgico e santo da nossa respiração, nós encontramos verdadeiramente aquele que nos habita, Deus mesmo. Estimados irmãos e irmãs, comece o seu dia nesta presença amorosa de um Deus que te ama, de um Deus que quis habitar dentro de ti, de um Deus que quis fazer o céu em você. Eis o grande espetáculo, a grande maravilha que Deus é na nossa vida, na nossa existência. Por isso, não canse de bendizer e louvar a Deus. Antes de ler o Evangelho, renovo o convite para que você se inscreva no canal Sopro de Esperança, deixe sempre o seu like, compartilhe com outras pessoas e vamos fazer com que o Evangelho chegue a mais lares, a mais famílias. Hoje nós precisamos fazer com que o Evangelho tome novo jeito de ser anunciado, já que parece que os meios convencionais parecem cada vez mais obsoletos. É preciso que usemos esses meios para tornar o Evangelho vivo e eficaz. O texto de hoje é Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a beleza deste Evangelho, no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas. Aqui Mateus coloca este momento que os discípulos se confrontam com Jesus, e ali eles dirigem a pergunta para Jesus o porquê fala em parábola. E Jesus diz que é por causa de duas coisas. A primeira, para fazer com que este povo compreenda o que ouvem e o que vê. Porque muitos ali ouvem a palavra, escutam a palavra, veem a Jesus, mas não fazem o que a palavra diz, não fazem o que Jesus pede. A segunda razão é para se cumprir a Escritura. O que diz as Escrituras? Aquilo que dizia o profeta Isaías. Portanto, essas são as duas razões que Jesus fala, que faz com que Jesus fale em parábola. Depois, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vai então
dizer de forma pedagógica, de forma muito clara, de como eles devem absorver esse ensinamento, que não é um ensinamento dado por metade, ou tornado fácil por ter sido colocado em uma linguagem acessível, ali esteja faltando alguma coisa. Então, é um ensinamento completo. E aí então Jesus começa dizendo, e nós poderíamos ver esse texto nesses três momentos muito claro. O primeiro se dá na pergunta que os discípulos dirigem a Jesus. O segundo momento é esse que Jesus explica, diz as razões pelas quais ele fala em parábola, e aí ele dá essas duas razões. O terceiro e último momento é quando Jesus vem dizer, né, que muitos ali veem, ouvem, mas não absorvem, mas não acolhem os ensinamentos de Deus. E Jesus coloca os discípulos como aqueles que tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de pô-la em prática, de conviver com o Jesus histórico. Lembra Jesus, muitos profetas desejaram isso e não puderam. Caríssimos irmãos e irmãs, também nós convivemos historicamente, espiritualmente com Cristo ressuscitado. Mas muitas vezes não valorizamos isto que acontece em nossa fé. Muitas vezes não demos o devido valor a este Jesus que se apresenta plenamente a cada um de nós, nos mistérios que a Igreja nos oferece, nos sacramentos que a Igreja nos disponibiliza. É preciso, amados irmãos e irmãs, que abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, para deixar esta palavra infundir em nós a sua eficácia. E assim, Jesus usa este ensinamento para fazer um despertar em cada um de nós. E assim deixemos que esta ação da palavra de Deus possa causar um efeito em nossa vida, o efeito do engajamento, o efeito da valorização desta presença de Deus, de Jesus junto de nós. É preciso que abramos o nosso coração. É preciso que deixemos que o nosso coração seja de fato a casa, o céu, a morada de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.